Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre o livro da vida. Nas Sagradas Escrituras, nós encontramos no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Apocalipse, nós encontramos várias vezes a menção do livro da vida. Em Êxodo, você já encontra em Êxodo, deixa eu ver, irmãos, 32. Ele fala, Moisés, olha só, Moisés, ele ousa falar para o Criador, na hora que ele está intercedendo pelo povo de Deus que estava em pecado. E o Senhor estava muito triste com a atitude daquele povo, que estava fazendo bezerro de ouro, que trouxe toda aquela bagagem suja dos egípcios, de adorar vários deuses de mentira. Então, quando estavam naquela situação de pecado, Moisés intercede pelo povo. E no capítulo 32, versículo 32, ele ousa dizer isso ao Senhor. Mas Deus tem muita misericórdia, viu? Ele disse, agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então, Deus já havia revelado para Moisés sobre este livro. Há um livro onde o nosso nome, uma vez escrito, o Senhor não quer que seja riscado. E o Senhor responde a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Essa palavra, essa resposta do Senhor é mostrando que nós devemos fugir do pecado. Nós temos que resistir contra as tentações, porque é ela que nos afasta do Senhor. É ela que pode causar nossa morte eterna. Essa atitude de fingir que não existe Deus. Não existe Deus. Eu prefiro fingir que Deus não existe. Não. Porque quando você faz isso, você cai no pecado. E quando você cai no pecado, o seu nome pode ser riscado no livro da vida. É muito triste isso. E tem consequência disso. Quando você sai aqui de Êxodo, você vai no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Ele diz assim, vou ler do 1, vou ler só o 1, porque ele já diz tudo. Nesse tempo, aqui é uma revelação que Daniel está tendo, do fim dos tempos. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia no final dos tempos, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel fala do livro. Ele fala que nessa revelação foi passado para ele que no final dos tempos ia haver muita angústia, tempo de muita angústia, como nunca tinha acontecido antes. Contudo, porém, todavia, ele diz,
Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Olha que tremendo. E agora eu vou em Lucas, antes de ir para Apocalipse, porque em toda a Bíblia, todas as passagens da Escritura Sagrada, elas se casam. Não há contradição. Não há contradição na palavra de Deus. A verdade prevalece. E aí, quando Jesus, oh meu Deus, Jesus despede 70 discípulos de 2 em 2 para anunciar a boa nova. É chegado o reino de Deus, para pregar o arrependimento e para curar enfermos, libertar endemoniados, e assim eles foram. O Senhor Jesus instruiu, explicou como eles deveriam fazer. E aí, em Lucas 10, no Novo Testamento, Jesus falou, quando eles regressam, Lucas 10, do versículo 17 ao 20. O regresso dos 70. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, falando para Jesus, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. No entanto, aí ele vai explicar para eles numa alegria enorme, porque eles viram em Cristo havia poder. Porque no nome do nosso Senhor, aquilo que eles clamavam, Deus fazia. E aí o Senhor Jesus disse que tudo bem, isso aí que ele estava falando, que ele estava explicando, ele disse, eu vi, e mal nenhum ia alcançar vocês e atingir vocês. Mas olha o que ele disse, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Olha como é esse livro. É um livro espiritual. Escrito pelo sangue do Cordeiro. Porque todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, ele entende como é que o nome dele é escrito. É escrito pelo sangue de Jesus. É escrito no céu o teu nome. E o diabo não terá poder sobre sua vida. Olha a grandeza do seu nome está escrito no céu. E não pense que é mérito nosso. Quando o nosso nome está escrito no céu, porque aquele sangue que foi derramado na cruz foi para nos salvar. E todo aquele que nele crê, que o Pai enviou o seu Filho, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho que estava com ele na glória para se entregar na cruz, pagar o preço dos nossos pecados, derramou sangue puro, santo, por nós, para nos justificar, para nos salvar. Todo aquele que nele crê, o nome dele é escrito no livro da vida, porque ele é transformado. Nós somos transformados pelo poder de Deus. Mas eu quero ler mais. Já falei em Lucas. E agora, eu vou falar que na verdade quem falou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele que falou em Lucas que eles se alegrassem, não porque tinham expulsado os demônios, mas sim porque o nome deles está escrito no livro do céu. Lá no céu. E aí, em Apocalipse 3, no versículo 5, diz assim: o vencedor será assim vestido de branco, nós teremos vestes brancas, nós seremos purificados. Olha que coisa tremenda. Ele disse, o vencedor, aquele que resistiu o pecado, que aqui na terra clamar pelo sangue de Jesus, porque não é força sua nem minha. Nós não caímos no pecado porque Ele nos livra do pecado. Ele é o nosso escape. Clame por Ele e Ele te dará forças de vencer o pecado, de resistir e não pecar. E assim você terá, você é o vencedor. Você que persistiu na fé, você que pediu, chega Jesus. Todas as vezes que foi tentado, ele disse, o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha a revelação. Em Apocalipse, Jesus glorificado fala para João escrever isso. E João, que é uma das testemunhas oculares do que Jesus veio, dos milagres de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, de quando Jesus subiu aos céus, da vinda do Espírito Santo, João, já na sua velhice, o último que estava vivo ainda, que não tinha sido morto. Então, eles ali subestimaram João. Eles pensaram, esse velho, ele não tem mais perigo nenhum aqui. E aí eles não mataram João, apenas eles exilaram João. Enviaram para a ilha de Patmos, para que lá ele morresse. E ali morresse a igreja do Senhor. Que engano do adversário de nossas almas. Porque foi ali, na ilha de Patmos, que João recebeu a revelação. O livro de Apocalipse é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. Ele diz como ele encontrou, como foi que Jesus se revelou para ele. E Jesus disse aqui que o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, Jesus disse, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Meu Deus, eu quero que o meu nome esteja ali escrito no livro da vida. E todas as vezes que o pecado bater na minha porta, que o pecado bater na tua porta, que você tenha forças para clamar pelo Cristo, o Messias, que morreu por você e por mim, para que você não caia e para que você seja vencedor, vencedora nele. O mérito é dele, é para a honra e glória dele. Quem morreu por nós foi ele. Deus Pai enviou o seu Filho e ele cumpriu a missão e ele é a nossa esperança. Esta é a boa nova. O seu nome está escrito no livro da vida. Aí a pessoa diz, ai não, eu acho que tem gente até que entrega a sua vida ao Senhor, que crê que Jesus morreu por ele, mas não sei por quê. Tem dúvida de sua salvação. Tem dúvida que o seu nome está escrito no livro da vida.
Não duvide, porque não pense que é mérito seu. Porque imediatamente o inimigo de Deus te acusa. Diz logo, eita, mas você não fez naquele ano isso, isso e isso? Aí você diz, o sangue de Jesus tem todo o poder de me purificar. E aquele pecado eu já abandonei naquele tempo. Não volto mais a pecar. Porque ele me sustenta. Não é mérito meu, não. Eu não sou a pessoa super para resistir à tentação. Porque Satanás, ele não vai tentar você com uma coisa que não lhe atrai. Fique tranquilo. Ele só tenta você na sua fraqueza. Então é ali, quando você não pode, que você é fraco mesmo, que você tem que clamar por ele. E ele é fiel e justo para te socorrer, para te livrar da morte eterna. E eu vou mais longe. Aqui eu escrevi em duas coisas que eu acho importantíssimas. A primeira, em Tiago 2,17, ele fala que fé sem obras, essa fé é morta. Aí você diz, então minhas obras que me salvaram. Não, entenda. Se você tem fé, acontece a consequência da fé, andar em santidade. Essas são as boas obras, pela sua fé. Porque se você fizer boas obras, mas sem fé também, de que adianta? Você está fazendo aquilo para se engrandecer, para as pessoas acharem que você é boazinha, é bonzinho. E não vai te dar a salvação. O que nos salva é a fé que Deus, Pai, enviou o seu Filho para nos salvar. Porque nós não seríamos salvos sem ele ter morrido por nós. Ele é o único mediador entre o Pai e a humanidade. É aquele que morreu por nós, que pagou o preço dos nossos pecados, arrependidos. Porque tem agora uma história que, como Deus é amor, então eu posso pecar, porque ele é amor, ele vai deixar para lá, vai fazer que não está vendo. Não, ele é um bom pai. Ele é um bom pai. O bom pai não é omisso, não. Não finge que está tudo bem quando o filho está no pecado. Não. O bom pai é aquele que ensina o filho, que mostra as condições para o filho ter uma vida boa. Porque a obediência é tão interessante. Não é porque Deus, quando manda você não matar, não é porque Deus acha que você vai matar a ele. Não, ele está dizendo para você não matar, porque é para você amar o seu próximo. Quando ele diz não comer gordura, é porque a gordura obstrui as veias e a pessoa morre, infarta, com as carótidas tudo cheia de gordura. Então, tudo que Deus manda você fazer para você obedecer é para o seu bem, é para a sua vida eterna. Entendeu? Então, é isso que você tem que entender. É bom obedecer. E se quando você tem fé que Jesus morreu por você, que o Pai existe, que a vida eterna é real, que você não é só esse pouquinho tempo que você passa aqui na Terra, mas que você é um ser espiritual, tendo apenas uma experiência humana. Antes de você ser um ser humano, você é espírito. Entendeu? Então não é difícil você não pecar. Pede o socorro de Deus, mas que tem que existir a fé nele, andar em santidade, aí vem a consequência da fé, boas obras, boas ações, transformação de vida,
transformação de vida. Deus transforma pela fé. Você tendo fé em Deus, você não vai mais querer matar, roubar, destruir, adulterar. Não vai. Porque você vai amar tanto a Deus e ao seu próximo, como você ama você mesmo, que naturalmente você não vai ter más obras, fazer o mal. Não, você tem que ser transformado. Tem que nascer de novo. Entendeu? Tem que nascer de novo. E o mérito é dele, que a gente não consegue nascer de novo. É no Espírito que nós nascemos de novo. E a terceira coisa é você ter consciência do seu pecado e você se arrepender. Porque tem aqui em João sobre o perdão do Senhor. 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que ele diz isso, que quando você se arrepende, confessa os seus pecados, ele, o Pai, é fiel e justo para te perdoar. Que coisa maravilhosa. E te purificar. Quando a gente fica limpo, as novas vestes brancas, é a limpeza. É porque ele não só te perdoa, ele te purifica. Então, quando o acusador quiser falar alguma coisa, você diz, esse pecado, o meu Senhor já morreu por ele. E eu não cometo mais. Ele purifica você, você fica leve, porque ele purifica você. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar quando confessamos o nosso pecado. Ter intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, olha que Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele foi ousado. Ainda bem que Deus não riscou o nome dele do livro. Mas esclareceu que ele risca aquele que peca. Peca e não se arrepende. Não sente a menor culpa. Aquele que simplesmente se acha autossuficiente. Então esse, infelizmente, o que acontece com ele? Vamos agora no último que eu vou ler. Apocalipse 21. Quando ele diz aqui assim. Não, irmãos. 20. Apocalipse 20. Ele fala sobre o juízo de Deus. E ele deixa bem claro, quando João disse, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Ele viu. A terra e o céu fugiram da presença dele. Oh Deus grande! E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Aleluia! Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. É escrito a nosso respeito. E ele diz, o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse
foi lançado no lago de fogo. Que Deus nos livre deste resultado. Porque lá Jesus preparou um lugar para você. E foi um sacrifício grande. Que é como Pedro diz, nem ouro, nem prata, nem bronze, mas o sangue do Cordeiro. Foi o sangue de Jesus que foi derramado. Pedro foi testemunha ocular. Ele viu Jesus. Ele chegou a negá-lo 3 vezes naquela noite. Ele diz isso, ele explica sobre isso. Tem um lugar que foi preparado com muito sacrifício pelo Pai, sacrificando o seu próprio filho por você e por mim. E muita gente não está valorizando o sacrifício da cruz. E assim, aquele lugar que foi preparado também para aquele que não valoriza o Senhor, que chega até o último instante de sua vida e não quer saber dele, vai ficar vazio esse lugar. Foi preparado e vai ficar vazio. O lago de fogo não é o seu lugar. Aquele lugar que foi preparado para você, lá na cruz do Calvário, foi preparado um lugar no céu, para você e para mim. Não pode ficar vazio. Nós temos que ocupar o lugar que está, um lugar de honra. Não pelos nossos méritos, nossa força, mas pela nossa fé. Pela transformação de vida. Não é que você não queira mais pecar. Aquele seu ponto fraco existe. Mas é que você resiste através da sua fé. E você que resiste através da sua fé nele, no seu Criador, o que vai acontecer? Você será vencedor. Lembra? Em Apocalipse, quando Jesus diz, vencedor dará vestes brancas. E o seu nome, ele disse, não será apagado. Não. Eu vou dizer com as palavras mesmo. Está aqui. Ele disse, o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, ele diz, confessarei o seu nome diante de meu Pai, oh glória, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja do Senhor. Então, nós somos o povo de Deus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E não será arriscado, porque todas as vezes que o adversário de nossas almas tentar contra nós, nós recorreremos ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a mentira não prevalecerá contra a verdade. Lembre disso. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça. Não deixe que o mundo te engane. Não deixe que o mundo te engane. Para que o seu nome, ele esteja ali. Você vai ouvir do Senhor o seu nome. Ele dizendo, vinde a mim. Amado do meu Pai. E nós vamos nos alegrar eternamente com Ele. Vai valer a pena. Vale a pena você resistir ao diabo.
você buscar intimidade com o seu Criador. Ele está de braços abertos para te perdoar, para transformar a sua vida. Você crê? Medite e pergunte: Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida? Até aqui.